Boa noite, irmãos. Todo mundo vivo com a graça de Deus, né? Essa semana eu estava meditando em algumas coisas que ficaram extremamente propícias até para aquilo que é a proposta da gente falar aqui hoje à noite. Espero que Deus possa, pela ação do seu Espírito, ajudar na minha deficiência de tentar explicar aqui, tá? Eu falo isso porque existem questões da nossa fé que são realmente delicadas. Até porque existem questões da vida que são realmente delicadas. A maioria das pessoas, infelizmente, vivem num automático muito perigoso. Nós não nos perguntamos o porquê nós fazemos o que fazemos. A gente simplesmente faz. Quando somos criança, isso é muito instintivo, porque nós temos a autoridade dos nossos pais, que de certo modo vão nos orientando naquilo que são as tarefas, o que é certo, o que é errado. Você apanhava antigamente também, era punido não apenas exemplarmente, mas muito rápido, uma coisa que a gente tem perdido a mão, né? E por conta disso a gente está vendo que as crianças estão se tornando, né? E a culpa é nossa, exatamente por não conseguir transmitir aquilo que são os valores e ao mesmo tempo que todas as ações têm seus custos, né? De maneira eficiente. Mas quando você cresce e quando você se emancipa intelectualmente, o que acontece é que a maioria de nós prefere entrar em uma jornada automática. Nós olhamos para algumas coisas, olhamos os caminhos que nos foram oferecidos e escolhemos um desses caminhos. Raras pessoas têm a capacidade de, uma vez que ela vê tudo o que há de opções na sua vida, ela conseguir garimpar alguma coisa que está fora do seu universo de conhecimento. Existem alguns gênios que conseguiram fazer isso. Alguém que olhou e pensou, olha, esse mundo aqui está pequeno demais para mim. Vou pegar um navio e vou ver se eu acho outra coisa para o outro lado. Gente louca. Mas a maioria de nós não são tão loucos ou tão ousados, até porque muitos desses que ousaram pensar um pouquinho fora da caixa e apostar toda a sua vida nisso, morreram nessa aposta. No entanto, nós escolhemos uns dos caminhos que se apresentam de maneira óbvia para nós, pode ser algo muito preocupante se não fizermos a conta o tempo todo a respeito do porquê nós estamos vivendo da forma que nós vivemos. Por que você trabalha com aquilo que você trabalha? Se não fizermos essa conta, pode ser que a sua vida vai passar muito rápido e daqui um pouco você olhando para trás vai ter a sensação de que você perdeu o seu tempo, de que desperdiçou a sua existência com coisas que poderia ter feito diferente. É muito estranho ver pessoas falando sobre o seu passado e sobre arrependimentos, principalmente porque a maior parte dos arrependimentos são sobre equívocos que cometemos ou sobre coisas que deveríamos ter feito e não fizemos, ousadias que nos faltaram em muitos momentos. Mas, em alguns assuntos dos quais a fé se enquadra, é instintivo que a gente abrace um determinado pacote, que parece fazer algum tipo de sentido, e a gente siga por esse caminho, sendo que isso é o básico mesmo dessa caminhada. Você não vai entender Deus em toda a sua dimensão, porque não cabe Deus dentro da sua mente. Você vai precisar de fé, e não uma fé para desvendar Deus, mas uma fé para conseguir compreendê-lo dentro da sua limitação cognitiva, a limitação que todo ser humano tem. A fé não é para Deus, a fé é para nós mesmos. É nós reafirmando a confiança que precisamos ter naquilo que a gente não consegue alcançar. Uma vez que, se o Senhor disse, se a sua palavra nessa direção aponta, nós podemos confiar na palavra de Deus e naquilo que Deus está dizendo. No entanto, boa parte das questões que envolvem conhecer Deus vão se tornando complexas, porque Deus é uma pessoa e todas as pessoas são complexas. Não dá através de uma explicação para você conhecer uma pessoa, não é possível isso. Para conhecer uma pessoa você tem que andar junto, e tem que viver junto, e tem que ouvi-la, e tem que sentir aquilo que ela sente. Você precisa aproximar a sua vida da vida dessa pessoa. A igreja também é uma pessoa, e por isso muita gente tem tido tanta dificuldade de compreendê-la.
A igreja é o corpo de Cristo, é a representação visível da pessoa do próprio Cristo. E Deus, como pessoa, ele vai ter muitas camadas, talvez o ser que mais tenha camadas em tudo que existe, afinal tudo está nele, e fora dele não há coisa alguma. Fora dele não há nada maior do que Deus, não há nada que fuja do seu controle, da sua autoridade, do seu domínio. Aí, nós, seres finitos, que estão aqui vivendo uma jornada quase que automática, abraçamos uma proposta de fé, onde queremos conhecer a Deus, queremos andar com Deus, mas a grande verdade é que nós não compreendemos muitas das coisas que Ele faz. E aí, então, como nós vamos gastar a nossa vida se nós não somos capazes de compreender isso tudo? Como eu já disse, você pode dizer, olha, eu vou ter que ter fé, porque se Deus está dizendo, assim é. Mas alguns raciocínios, algumas coisas nos foram conferidas pela Escritura, para que a gente, no mínimo, possa ter um pouco mais de paz no nosso coração e na nossa mente. Para que a gente não viva essa jornada só dentro de um deslumbre de algo tão grande, mas tão grande que não pode ser tocado, que não pode ser percebido neste nível de existência que o próprio Senhor nos colocou. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje, e sobre como o Senhor, uma vez que tem nos chamado para fazer parte de sua família, para compor aquilo que Ele está dizendo que esta mesa daqueles que foram feitos filhos de Deus, que vão ser pessoas salvas, tudo que essas palavras bonitas que a gente usa, elas vão poder ser compreendidas um pouco melhor. Por quê? Porque senão nós vamos incorporar uma maneira de falar, mas não necessariamente vamos conseguir incorporar isso em uma vida coerente com o que a gente está falando. Tanto que o grande problema do cristianismo na atualidade não é até a mensagem que ele prega. Tem muita gente que às vezes até por má fé, más intenções, ainda consegue ler o mínimo da Bíblia e isso abençoa alguém de alguma forma. Existem muitos lugares também onde as pessoas aprendem a decorar as coisas que a Bíblia fala, e elas incorporam toda uma maneira de falar, um vocabulário, uma maneira de se vestir, uma maneira de se portar. Só que tudo isso não é garantia alguma de que você realmente conheceu Deus. Mas Deus se permitiu ser conhecido em alguns detalhes a mais, e que são importantes para que a gente não viva nem como completos nécios, completos ignorantes a respeito de quem Deus é, e mesmo sabendo que nós não poderemos compreendê-lo em toda a sua dimensão, ainda até que sejamos um com Ele, ainda assim nós temos o privilégio de poder dormir em paz, confiando naquilo que Ele está fazendo. Resumindo a história da minha vida e da sua, e sobre como todas essas coisas se conectam, a história de Deus na existência de todas as coisas é sobre como o Senhor, que não tinha carência de coisa alguma, criou um monte de coisas, e essas coisas todas cumprem um propósito. Estas coisas não foram feitas para existirem em si mesmas, mas para cumprirem um outro propósito maior, que sempre foi a intenção de Deus. E a intenção de Deus era de que, assim como Cristo Jesus houvesse uma multidão inumerável, como está escrito lá no Apocalipse, de pessoas que são como Cristo. O final da história não é sobre um jardim com mais uma dúzia de Adãos, mas de uma cidade santa, novos céus e nova terra, com uma multidão inumerável, não dá para contar, de pessoas que são como Cristo. Esse é o grande plano de Deus, é isso que Deus está fazendo de Gênesis a Apocalipse, e o plano segue firme. Agora nós, que não conseguimos compreender todas as nuances desse plano e sobre como isso se desenrola, sabe quem somos nós? Somos seres que receberam na nossa criação almas imortais, emprestadas, e que ao final da jornada que nós estamos trilhando,
teremos que devolver para Deus. A sua alma é imortal. E como a gente até brincou aqui algumas semanas atrás, de fato todos os caminhos levam a Deus, porque a sua alma, ao ser devolvida a Deus, ou te levará para a mesa onde os filhos se sentam, ou para o lugar da ira de Deus. Mas que vai todo mundo chegar em Deus, vai. Como você vai chegar lá, é que acaba sendo a questão mais importante da nossa existência. Afinal, se Deus criou todas as coisas para cumprir um propósito, se Deus nos criou para sermos a materialização desse propósito, mas a própria Escritura diz que alguns foram feitos vasos de honra e vasos de desonra, e nós não temos controle nenhum a respeito disso. O que está ao nosso acesso, ao nosso alcance, qual é a nossa responsabilidade diante da existência que nós estamos experimentando? E a resposta é bem simples: recebemos da parte do Senhor as nossas almas emprestadas, sendo que nós iremos administrá-las até o último dia da nossa existência, e no último dia nós as devolveremos para Deus. E como nós a devolveremos, é o que determinará, de fato, qual é o destino eterno dessa alma, como que essa história termina, como que a sua relação com o propósito último de Deus vai se materializar e ser conhecido. Olhando tudo por essa ótica, você pode pensar, poxa vida, então eu tenho uma grande responsabilidade, uma vez que parece que está tudo nas minhas mãos. Mas ao mesmo tempo, a própria Escritura traz para nós uma coisa que foge da dimensão da nossa intelectualidade, que é a ideia de que o Senhor precisa interferir na história do ser humano para que a gente seja capaz de perceber o que é bom. Pois nós nascemos já em pecado, mortos nos nossos delitos e pecados, a ponto de que até mesmo, por exemplo, está tendo uma discussão muito grande a respeito do aborto, toda essa questão que está rolando lá no Congresso, no STF e tudo mais. Olha que situação pesada. Imagina uma criança que foi abortada. Aí você olhando, você fala assim, esse é o ser que menos errou na face da terra, né? Ele é totalmente vítima dessa história. Pois esta criança, para poder ser salva, depende da graça de Deus, tanto quanto eu e você. Pois nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, isso não está condicionado apenas ao que nós fazemos. Porque se pensássemos assim, atribuiríamos a salvação das crianças a uma suposta pureza. Pureza que é um mito. Pureza que não faz parte daquilo que a gente naturalmente é. Nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados e nós precisamos da intervenção de Deus para que dentre todas as coisas que se apresentam perante nós, nós sejamos capazes de estar sensíveis e fazer as boas escolhas. Isso é fantástico. Isso é fantástico porque você percebe que talvez tudo aquilo que te apavora a respeito da responsabilidade que você tem e do controle que você pressupunha ter sobre a sua caminhada, sobre a sua fé, de repente agora saiu um pouco das suas mãos e voltou para a mão daquele que é o Criador de todas as coisas, que é o Senhor soberano. Eu falo que essas questões são complicadas e difíceis de se entender porque nós estamos abordando assuntos de dimensões tão desproporcionais que não há como harmonizá-las de uma maneira racional. Como eu posso ser aquele que recebeu uma alma imortal para trabalhá-la ao longo de toda a minha vida e no último dia devolvê-la para Deus e ao mesmo tempo, se Deus não botar o dedo para me ajudar nesse negócio, e não apenas ajudar, mas Ele fazer toda a obra, é impossível que eu devolva para Deus alguma coisa que vale a pena. Nós estamos falando de coisas que são de dimensões tão extremas, que seria como se eu desse para você uma régua escolar, daquelas de 30 centímetros, e falasse para você assim, ó, mede para mim qual é a distância daqui até o Acre. E a única coisa que você tem é essa régua. Aí pensa, a régua já começa roubando meio centímetro no cantinho, né?
Vocês lembram que essa régua escolar nunca começa no cantinho, né? Ela tem 1/2 centímetro ali em branco, no começo e no final. Então a sua régua de 30 centímetros tem 31, quase sempre. E se você pegar diferentes marcas de régua, botar uma em cima da outra, você vai ver que dá umas variações de milímetro ainda, né? Depende do fabricante, depende do tanto de coisa. Agora imagina você saindo aqui, colocando a régua e anotando num papelzinho e virando a régua daqui até o Acre, para tentar medir. Você fala, mas isso é impossível. De fato é impossível. Deus é muito maior do que a distância daqui até o Acre. E a nossa régua de competência é muito menor do que uma régua escolar. Nós estamos falando de assuntos que fogem do nosso controle. E ao mesmo tempo está sob total responsabilidade de cada um de nós. E aí entra a grande questão, a importância da pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho, ela é poderosa para salvar aqueles que foram chamados para a vida eterna, mas ela não pode ser feita como uma construção meramente argumentativa, uma série de filosofias que tem o propósito de convencer os ouvintes de alguma coisa, segundo a sabedoria daquele que está falando ela. Por quê? Porque o dia mau virá sobre a vida de todos nós. Nessa existência, enquanto você está trabalhando com a alma eterna que o Senhor te deu, e que no final você vai ter que devolver para Ele, dias difíceis acontecerão. E quando esse dia difícil acontecer, curiosamente, não é nenhum discurso motivacional que vai garantir que você vai sobreviver bem a ele ou com um mínimo de cicatrizes. A vida é dura. Da mesma maneira, os discursos emocionais. Poderíamos tentar trabalhar a emoção das pessoas e poderíamos tentar estimular as pessoas sensorialmente para ter uma experiência onde elas pudessem chorar e elas pudessem rir e elas pudessem guardar aquilo que a gente está tentando falar aqui a partir das suas emoções. Experiências emocionais são sempre as que a gente mais memoriza. Tanto que quando vocês veem a gente contando histórias de viagens e coisas, pode parecer para você que todas as nossas viagens eram fantásticas. Não, teve um tanto de viagem meia boca. Mas as que a gente lembra e as que a gente tem algum afeto são as muito boas e as muito ruins. Às vezes as mais ruins até são mais legais, né? O Ariano Suassuna que já falava que tudo que é bom de viver é ruim de contar. Mas tudo que é ruim de viver é bom de contar. É um gênio isso daí, né? Porque você pega aquela situação que na hora você estava quase se desesperando, mas quando você vai contar... E por que é bom de contar? Porque nós estamos aqui para contar, né? Então, por pior que seja, somos sobreviventes. Uma construção meramente emocional não vai garantir que você sobreviverá ao dia mau, que vem sobre todos nós. Cristo falou, no mundo vocês vão passar por aflições. Essa é a promessa da caixinha de promessas para vocês hoje, tá? No mundo vocês vão passar por aflições. E isso, um discurso meramente emocional, uma empolgação onde você foi lá e chorou e derramou-se em lágrimas, isso faz parte do processo, mas isso não é o processo em si. Isso não garantirá nenhum tipo de resultado favorável quando esse dia mau chegar. Então, o que faremos? Este paradoxo é uma das questões mais fantásticas que envolvem a nossa fé. Nós precisaremos crer naquilo que a própria Escritura está dizendo para nós sobre isso, nós já vamos ler 2 textos aqui, e ao mesmo tempo nós precisamos viver de maneira plenamente responsável na realidade em que o Senhor nos inseriu. Por que nós pregamos o Evangelho se a gente não vai convencer as pessoas com argumentações e nós não vamos convencer as pessoas trabalhando as suas emoções? Nós pregamos o Evangelho porque esta palavra, ela salva os que foram chamados para a salvação e ela torna indesculpáveis aqueles que decidirem viver como inimigos de Deus. Nós não temos controle algum sobre quem é quem, até porque, curiosamente, não temos controle algum até mesmo sobre a nossa vida. Parece que a maioria precisa experimentar de momentos onde, tentando fugir de Deus, nós descobrimos que isso não é possível.
porque onde eu ia ele estava. E no final, ele me atraiu irresistivelmente ao lugar exatamente que ele queria que eu estivesse. Ele nos conduz a uma jornada que é muito diferente daquilo que nós planejaríamos para nós mesmos. Por que pregamos o Evangelho? Nós pregamos o Evangelho porque é esta palavra que estamos dizendo que serviu para a salvação das nossas almas, esta que é a palavra e a vontade de Deus, e também porque o Senhor Jesus disse que esse era nosso dever, compartilhar desta palavra, para que o reino de Deus fosse manifesto. E o reino de Deus é o lugar onde Deus reina. E Deus reina sobre aqueles que são filhos e sobre aqueles que são seus inimigos, e que sofrerão eternamente os seus juízos. Este é o lugar onde Deus reina. Nós pregamos a palavra sem o controle do resultado, mas nós pregamos a palavra entendendo que ela é poderosa em si mesmo de conduzir cada ser humano até o melhor lugar possível, se ele estiver devidamente sensível e se ele for tocado pelo Espírito Santo. Mas não temos o poder nem mesmo de ministrar o Espírito Santo sobre a vida das pessoas. O Espírito Santo é Deus, e eu não tenho poder sobre Deus para que Ele faça o que eu quero que Ele faça. É muito pelo contrário, é Deus que tem poder sobre nós, e Ele nos confere então essa responsabilidade de que a gente viva no meio desse rolo todo, entendendo que esta realidade é o que nos foi confiado, e eu tenho uma responsabilidade, a de pegar a alma que o Senhor me deu e devolver para Deus no último dia, de modo que fique absolutamente claro de que aquilo que eu estou devolvendo para o Senhor foi bem administrado. A parábola dos talentos. O talento que está lá nos evangelhos é dinheiro, tá? Porque tem gente que quando vê lá a parábola dos talentos, acha que está falando assim, sei lá, o Guilherme aqui tem um talento de dançar o machixe, ou lambada, a dança proibida. Aí você fala assim, nossa, ele tinha 10 talentos, ele dançava 10 coisas. O outro, não é desse tipo, tá? A figura que Jesus usa na parábola é dinheiro. Talento representava uma quantia grande de dinheiro. Mas tem um sujeito lá que tem um talento para administrar, tem outro que tem 10. E você vê cada um ali, tem um outro no meio ali, né? Cada um administrando, segundo a sua própria diligência e segundo a sua própria sabedoria. O Senhor louva aqueles que, ao devolverem aquilo que receberam da parte do seu Senhor, aqueles que devolvem o melhor que eles puderam fazer. O melhor. Ele não estava preocupado necessariamente com a quantidade, mas ele estava preocupado com o empenho. Tanto que aquele que não fez nada, ele também não perdeu nada. Mas o Senhor desejava que ele vivesse de maneira um pouco mais responsável. Não como um servo inútil, que depende de que alguém mande ele fazer, mas alguém que busca fazer aquilo que é correto, independente de precisar de um empurrãozinho. Aí estamos nós aqui no meio dessa jornada, recebemos as nossas almas eternas e teremos que devolvê-la no último dia para o nosso Senhor. É um privilégio existir, é um privilégio termos sido criados pelo Senhor, independente de qual é o nosso destino. Ainda que a nossa vida durasse um único segundo, é um privilégio termos sido criados por Deus, mesmo que a gente não consiga compreender a dimensão disso. Qual é o fim último, qual é o último resultado que o Senhor deseja extrair da nossa existência. Mas durante esse processo que nós estamos trabalhando, precisamos ser totalmente responsáveis com relação ao que nos foi confiado, que é a nossa própria vida. E precisamos devolver para Deus, de modo que quando o Senhor receber a nossa vida, Ele olhando para ela, diga, servo bom e fiel. Você foi fiel naquilo que eu te confiei. E exatamente por conta disso, eu vou agora te abençoar, da mesma maneira que você foi fiel. Eu vou te colocar sobre muito, porque você foi fiel no pouco que eu te dei.
essa é a grande responsabilidade de todos nós. Mas, ao mesmo tempo, se Deus não colocar a sua mão e não nos ajudar, a gente não vai conseguir administrar absolutamente nada. Na prática, o que teremos que fazer é muito simples. E essa mensagem vai servir tanto para aqueles que são chamados para a salvação, quanto para aqueles que não querem Deus, quanto para aqueles que não forem chamados para a salvação. Quer um jeito legítimo de gastar a sua vida? Se existe algo nessa existência que é bom, que é belo, que é virtuoso, não tenha dúvida de que isso é a própria graça de Deus emprestada ao homem. Gaste a sua vida com isso. Dedique a sua vida nisso. Se você foi chamado para a salvação, você vai ver a mão de Deus, não apenas te empurrando, mas também te atraindo irresistivelmente a esse caminho. E a gente sempre fala, sempre repete, é importante para que ninguém viva em desespero. Se você está em crise, pensando, meu Deus, será que eu sou salvo? Só pode fazer essa pergunta quem está sendo chamado pelo próprio Deus. Pois quem não é chamado para a salvação não tem essa crise. É o próprio Deus que coloca a sua mão em nós e gera em nós um momento assim de verdadeiro arrependimento diante da situação, e a gente virar e falar assim, Deus, eu preciso do Senhor. Essa caminhada vai envolver muitas dificuldades, mas é o próprio Senhor que vai garanti-la. De modo que nós, agora tentando fazer o melhor, trabalhando a minha vida em valores eternos, ou seja, tudo eu tentarei viver pela virtude. Mas do que você está falando? De tudo. Não importa o que você for fazer. Se você está pensando em congregar na igreja, faça isso de modo que no final você tenha o elogio de Deus pelo seu empenho. Se você está pensando em administrar bem as suas próprias finanças, seus cartões de crédito, o dinheiro que você gasta consigo mesmo, faça isso de modo que Deus possa te elogiar pela sua diligência em fazer isso. Se você for essa pessoa, pode ter certeza que um tanto de outras coisas na sua existência vai se desembaraçando. E até esse é um grande paradoxo de quando a gente fala da oferta, porque o nosso coração não é movido a ofertar onde há necessidade, simplesmente porque nós podemos estar vivendo de uma maneira enrolada com aquilo que Deus já nos tem dado. Somos maus administradores daquilo que o Senhor confiou aos nossos cuidados. Se a gente não consegue cuidar nem do dinheiro que nos foi confiado, pode ter certeza que há muitas outras coisas no nosso coração que a gente pode estar tropeçando. Gaste a sua vida com aquilo que é virtuoso. Você não vai apenas estudar, você vai estudar de modo que Deus, olhando para você, Deus tem o que falar bem a seu respeito. As suas amizades, as suas conversas, o seu trabalho. Se você fizer essas coisas e você não for uma pessoa salva, a sua existência terá valido a pena de qualquer forma. Mas se você está nessa crise, ou seja, o próprio Espírito Santo está aí te chamando para a salvação. Se você está dizendo, poxa, eu queria ser salvo, então só pode querer Deus se Deus já te quis primeiro. Saiba então que não há para nós outra maneira de viver ou outra opção. Temos que devolver o que Deus nos confiou, tendo trabalhado o melhor possível com o que foi dado a nós. De modo que a gente vai lá e devolve para Deus, e sabe que se não é a graça de Deus, não há mérito naquilo que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo nada além da nossa obrigação. Mas o Senhor completará essa obra e fará com que a gente agora seja transformado naquilo que é o propósito inicial de Deus para a existência do ser humano, que sejamos feitos pessoas como Cristo é. Vamos abrir a Escritura, Hebreus capítulo 10, nós vamos ler aqui do verso 32 em diante. Hebreus 10, 32. O que eu quero chamar a sua atenção? Se você compreender a sua responsabilidade, se você entender que a sua vida precisa ser uma vida que agora
pega a alma que você recebeu do Senhor e trabalha na sua existência para devolvê-la na sua forma definitiva, no último dia a Deus, você irá enfrentar dificuldades por causa da fé que professa. Você irá enfrentar lutas externas e internas. E é disso que esse texto está dizendo aqui. Hebreus 10, 32. Diz assim, ó: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Já vamos parar um pouquinho aqui para a gente pensar. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava pensando em algumas coisas que eu e o Daniel estávamos conversando esse dia. Que ele falou que encontrou com alguém que na rua, lá na pré-história do manifesto, cuspiu nos meninos lá e ultrajou eles publicamente, né? Você lembra que você me contou isso aí, não foi, né? E isso é algo que de fato aconteceu. Pode ser que quando a gente leia esses textos e pensa em luta, sofrimento, escárnio, você esteja pensando apenas nessas coisas muito explícitas. Mas muitos aqui entre nós viveram essas coisas explícitas mesmo, de apanhar pela fé que professava. O mundo era mais doido, talvez, antigamente, né? Mais radical em algumas questões. Mas esta luta e sofrimento não é apenas de pressões externas ou pressões que envolvem a violência. Essas lutas vão se interiorizando em nós, são pressões da vida que podem matar a nossa alegria, matar a nossa disposição e a clareza de propósito pelo qual nós existimos. Verso 33 diz assim: algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Vamos trazer isso aqui para o nosso contexto. Se você gastar a sua vida trilhando a jornada da virtude, pode ter certeza que você perderá algumas coisas que o mundo diz para você que são lícitas. Dentre elas, dinheiro. Pode ter certeza. Você perderá algumas coisas que todo mundo considera como normal. Eu não estou dizendo que você vai ser pobre, eu nem quero que você seja pobre. Não é isso. Deus nos abençoa de muitas formas. Muitas formas. Outro dia a gente estava conversando no grupo do Conselho do Ministério Sal da Terra. Aí o César, nosso amigo que é pastor lá em Brasília hoje, ele viajando lá para Salvador, aí o bicho ele bota umas camisas estilosas, óculos escuro, né? E ele tirando a foto assim, aquela foto do turista que está indo no lugar. E a gente vai para lá todo ano para estar com os irmãos da igreja, e os irmãos nos recebem muito bem. Os irmãos levam a gente para passear, é um tempo muito gostoso. A gente trabalha igual um cavalo também, né? Ano passado eu estive na igreja lá em Salvador e eu fiquei uma semana lá. Em 7 dias eu preguei 7 vezes. Eles botaram para pregar todos os dias. No dia que não tinha programação, eles inventaram. Então a gente trabalhou assim, ó, e quando não estava pregando, estava conversando com os irmãos. E eles falavam: não, você não quer descansar? Eu falei: não, descansar eu descanso em casa depois. A gente veio aqui para isso. Só que quando você está lá, e graças a Deus os irmãos têm um mínimo de sensibilidade, né? Tinha umas conversas que eles falavam assim: vão na praia. Aí nós sentava de frente para a praia e só de estar lá a conversa já ficava até mais agradável, né? O César tira uma foto lá, chegando em Salvador, e olhando para aquilo eu fiz um comentário. Eu falei assim: tem coisas que só o milionário e o missionário experimentam nessa vida. Falo, porque se a gente esperasse para ter dinheiro para ir a todos os lugares que a gente já foi nessa vida, a gente não teria ido. Ou estaria trabalhando igual um cavalo, ao invés de tentar fazer da nossa vida algo que realmente expressa uma virtude. E quantas vezes eu já vi essa história? De, não, eu vou trabalhar, porque eu vou ter dinheiro e eu vou ter tempo para eu fazer o que eu quiser da minha vida. E a vida passa assim, e dali um pouco você não vai mais para lugar nenhum, mesmo que você tenha dinheiro.
Essa história é uma história de cartas marcadas já. E, no entanto, tem muitos aí que, estando sensíveis àquilo que Deus está dizendo, experimentam de momentos mágicos, onde você vai em lugares que você não iria. Então é um privilégio. Eu não quero que ninguém seja pobre, mas entenda que em muitas situações nós iremos sofrer por causa da fé que nós professamos. Nós teremos que recusar um bom negócio, porque esse negócio é um negócio iníquo. Porque esse negócio não é algo que eu tendo feito, Deus vai olhar e vai falar assim: este é verdadeiramente o meu filho, que me enche de alegria. Vai custar a todos nós. Então é nesse sentido, e aqui no contexto do livro de Hebreus, os cristãos não apenas estavam tendo seus bens confiscados por serem cristãos e não se conformarem com as práticas iníquas daquela geração, e daquela cultura e daquela época, como pior, eles ainda foram presos por causa disso. Imagina o tamanho da complicação que isso representa. A vida está mais fácil hoje em dia, né? Verso 35, por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Verso 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e contudo, se retroceder, não me agradarei dele. E então o autor de Hebreus completa esse capítulo dizendo, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Isso, meus irmãos, diz respeito, todas essas questões dizem respeito à régua que você tem, que lhe foi confiada, para que você administre e devolva para Deus da melhor maneira possível. Mas ao mesmo tempo que você tem essa pequena parcela de responsabilidade, que é devolver a sua alma no último dia, tendo entregue o melhor que você pôde ser, o melhor que você pôde fazer, a sua forma definitiva para entregar a Deus, nós temos o privilégio e a responsabilidade de entendermos que o Senhor é que faz a parte impossível dessa obra. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 13. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Diz assim: contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos, para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Tudo que vier daqui para frente vai falar: se apegue à tradição, mantenha a esperança, fiquem firmes, se fortaleçam. Sabe o que é tudo isso? Basicamente é o resultado de quem já entendeu que o Senhor nos escolheu e que o Senhor é que completa essa obra pelo poder santificador do Espírito Santo e pela plena confiança, a fé verdadeira que temos que ter na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ao mesmo tempo que você tem uma grande responsabilidade de devolver a sua vida para Deus, dizendo: Senhor, eu fiz o melhor, você precisa descansar em Deus, sabendo que o melhor mesmo só pode ser feito porque Deus está nesse negócio. É Ele que é o garantidor de que a sua jornada no final vai dar tudo certo. É Ele que está colocando o sangue dele em seu favor. É Ele que está pagando a sua dívida. Agora, uma vez que sabemos que essa dívida foi paga, como nós vivemos? Como nós nos colocamos diante do nosso Criador e diante de toda a criação?
Fomos chamados de maneira eficaz por Deus. Isso significa que, se o Senhor tem nos atraído, a ponto de que nós o desejemos, porque Ele tem nos desejado primeiro, é preciso haver em nós um misto, mesmo que seja difícil de conciliar, de pleno empenho, de pleno esforço, e ao mesmo tempo de plena confiança, de que quando o seu esforço falhar, Deus vai vir e vai falar: vai, meu filho, você vai chegar lá onde eu estou te levando. Estamos numa maratona onde a gente está correndo, é 42,5 km, ninguém teve oportunidade de treinar. Não deu. Então nós vamos correndo, e a única coisa que Deus exige de nós é: não pare, não retroceda. Vocês não são dos que retrocedem. Vocês são daqueles que vão até o final. Quantos de nós conseguiriam correr 42,5 km aí hoje? Dureza, né? Eu acho que uns 10 eu correria, mas 20 já esquece, 40 nem sonhando. Não tem como. A coisa mais maravilhosa dessa história é que a razão pela qual nós compreendemos a importância dessa corrida é porque o Senhor nos chamou para a salvação. É por isso que nós corremos. E aí nós vamos fazer o melhor que a gente pode fazer. E sabe como essa história termina? Termina da seguinte maneira: a hora que você estiver morrendo, então digamos que assim, você correu 23 quilômetros, tá? Não correu todos os 42. Lá no 23º, a hora que você for morrer, morrer mesmo, não é desistir, não é falar: não, vou voltar para trás ou vou fazer outra coisa da minha vida. Quando você for morrer e você for cair morto, o Senhor Jesus, pelo esforço dele, Ele traz a linha de chegada para você cair dentro. E assim Ele completa aquilo que é impossível a cada um de nós. E Ele já fez isso antes da gente correr. O resultado já está garantido. Por isso que nós temos a expressão da própria Escritura que diz que nós somos mais do que vencedores. O vencedor é o cara que vence. O mais que vencedor é aquele que entende que ele já ganhou o troféu antes mesmo do tiro de largada. Então, por que ele corre? É um grande mistério harmonizarmos a nossa responsabilidade com aquilo que é a soberania absoluta de Deus nessa obra redentora. Mas o que o Senhor deseja de cada um dos seus filhos é que eles cumpram a vocação que receberam. E o que Ele garante é que essa vocação não é vã. O Espírito Santo falará com você, na medida em que você conhecê-lo pela palavra, pela comunhão, pela oração. O Espírito Santo vai te incomodar a respeito dos seus pecados. O Espírito Santo vai falar com você. E você, se não teve lutas, irá viver lutas. E todas essas lutas são legítimas. O Senhor te deu irmãos para te ajudar com essa luta. Ninguém vai ficar pelo caminho. Nós podemos nos ajudar, nós podemos orar uns pelos outros. Nós podemos dar um murro na cara uns dos outros às vezes. Nós precisamos ser amigos que vão lembrar das promessas que o Senhor já deu. E a gente vai completar essa jornada. Simplesmente porque Cristo já garantiu o resultado. O chamado que nós recebemos é plenamente eficaz. Literalmente o que Cristo está dizendo é: vocês que foram chamados, que são irmãos amados pelo Senhor, saibam de uma coisa: o resultado já está garantido. E o grande sinal de que nós fomos chamados para essa salvação é se nós perseverarmos nessa caminhada. Parece simples, mas ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, são assuntos de grandezas tão desproporcionais que, de maneira plenamente racional, é difícil de colocar no mesmo papel. Eu tenho que fazer o meu melhor e, ao mesmo tempo, o meu melhor só é possível se Deus for lá e colocar o dedo e falar: vai, você vai conseguir. Eu preciso viver a angústia de querer ser o Filho de Deus, que o Senhor está dizendo que eu já sou, porque nas regiões celestiais isso já está resolvido em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo eu tenho que viver a crise que é olhar para o espelho e ver uma coisa diferente daquilo que a palavra de Deus está dizendo a meu respeito.
Este é o reino de Deus, essa é a proposta para cada um de nós. Mas se Deus nos chamou, não vale a pena, não faz sentido desistir, retroceder, desanimar, ou ter o pavor, quando a gente pensa nesse assunto da salvação, simplesmente porque nós confiamos no Senhor. Se o Senhor tem nos chamado, Ele vai completar essa obra. O chamado de Deus dá certo. No assunto salvação, a vontade de Deus não se frustra. Deus permite que a sua vontade seja frustrada em algumas coisas temporárias, como, por exemplo, a própria existência do mal. Por que Deus ainda permite a existência temporária do mal? Pois Deus até disso, até da existência do próprio diabo, vai extrair um bem maior. Como eu disse, no final não vai ser mais um jardim, vai ser algo muito superior, muito melhor que Adão, Cristos. É como se o mal fosse a lenha que tem que queimar para esse pão que o Senhor está assando e que nós vamos comer nessa mesa. Difícil de entender tudo isso, né? De fato é. Agora, na salvação, uma vez que Deus vai lá e fala assim, é você. É você. Não, Deus, mas eu sou ruim demais. Aí Deus fala assim, agora você está começando a entender, meu filho. Aí você vai, você fala, não, Deus, está difícil. Eu já tinha dado spoiler para você. No mundo passareis por aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus falou. E aí vai. Nossa, eu estou sofrendo escárnio, perseguição, retaliação. A gente leu aqui em Hebreus. A gente consegue ter a alegria que esses homens e mulheres tiveram quando sofreram as mesmas coisas. Eu estou sofrendo coisas na minha família. Aí Jesus fala, vocês acham que eu vim trazer paz na terra? Eu vim trazer espada. Porque em muitas situações vai ser o pai contra o filho contra o pai. E aí você olha isso e fala, meu Deus, que coisa terrível. Pois é. E é nestes contextos que Deus vai completar a obra que tem feito na vida de cada um de nós. É nesse contexto que a gente vai sofrer o dano, ao invés da gente tentar ganhar um monte de batalhas que a gente achava que tinha o direito de ganhar. E aí a salvação de Deus vai se cumprir plenamente na nossa vida. Não, mas eu sou ruim demais, meu contexto é ruim demais, minha história é ruim demais. Mas Deus é bom demais. O chamado de Deus é plenamente eficaz para nos levar até o lugar onde Ele deseja. Amém? É isso. Vamos partir para o nosso momento da ceia agora. Então os irmãos podiam distribuir os elementos e a gente orar, relembrando, o que representa a ceia do Senhor para nós. A ceia do Senhor é um ato de fé. A ceia do Senhor é um dos sacramentos que foram instituídos, o outro é o batismo, e que representa o fazer parte dessa mesa do Senhor. O que nós precisamos sempre nos lembrar é que fazer parte da mesa do Senhor é um privilégio. Não é um direito, é um privilégio. E o único pré-requisito para que a gente tome da mesa do Senhor é que nós venhamos reconhecer o sacrifício de Cristo por nós e a importância da vida comunitária da igreja. Pois este pão não foi dado para a gente comer sozinho. Se fosse para comer sozinho, Deus já tinha dado o pão só para você comer lá na sua casa. Esse é o tema de 1 Coríntios, Paulo dando um esculacho nos meus irmãos corintianos lá, porque os caras chegavam e já estavam virando as garrafas de vinho e comendo pão, e ninguém estava esperando ninguém. E Paulo fala, se vocês queriam matar a fome, come em casa, o que vocês estão vindo fazer aqui? Mas se nós estamos aqui, é porque nós entendemos o privilégio que é estarmos juntos e fazermos isso juntos. O privilégio que é tomar dessa ceia do Senhor e, em memória de Cristo Jesus, compreendendo que nós temos uma aliança selada com Ele. Uma aliança que veio primeiro dEle para nós, mas que a nossa vida precisa materializar em todos os nossos dias um compromisso prático com aquilo que Ele nos chamou para viver. Ao tomar desses elementos, nós estamos dizendo, Senhor,
Eu quero que a minha vida seja um esforço pela virtude, para que no último dia, quando eu for devolver minha alma para o Senhor, eu possa devolvê-la como uma verdadeira obra de arte, como uma verdadeira obra sacra, não uma obra religiosa, não como uma construção bonita, um prédio, mas como algo que é digno de Deus, algo que quando o Senhor receber, Ele vai olhar e vai falar assim, esse aí botou o coração nesse negócio mesmo, esse aí fez da sua vida, em cada pequeno detalhe, o máximo que Ele podia fazer. E ao mesmo tempo nós poderemos responder ao Senhor, e só fizemos porque o Senhor nos ajudou, porque o Senhor possibilitou, o Senhor nos inspirou. Tomada a ceia do Senhor é dizer, Pai, nós reconhecemos o sacrifício do Seu Filho por nós, e nós reconhecemos que a nossa vida precisa ser um sacrifício vivo ao Senhor, um sacrifício de gratidão, não para comprar alguma coisa, não para ser digno, a nossa dignidade já foi garantida em Jesus, mas para que a gente não seja contraditório com tamanha bondade que tem sido derramada em nosso favor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos diante do Senhor nessa noite, mais uma vez, e agradecendo por tamanha salvação que nos foi oferecida, agradecendo pela ação do Teu Espírito Santo em nossa existência, porque se não fosse o Senhor intervindo na nossa história, não haveria a menor possibilidade de que nós desejássemos o Senhor e de que nós tivéssemos a consciência da nossa miséria, como em tantas situações da nossa vida nós experimentamos. Mas queremos selar nesse momento o nosso compromisso com a Sua vontade, com a Sua palavra, agradecendo pelo sacrifício do Seu Filho Jesus, que permitiu que o Seu corpo fosse partido em nosso favor, e derramando do Seu sangue em nosso favor, para a remissão dos nossos pecados. E ao usufruirmos disso que o Senhor nos ofereceu gratuitamente, nós queremos também selar o nosso compromisso em trabalharmos a nossa existência para fazer com que a nossa vida se torne uma verdadeira obra de arte, digna da Sua santidade, digna de quem o Senhor é, para que ao receber a nossa alma, nós tenhamos o privilégio de percebermos que o Senhor se alegra com cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, oramos e agradecemos. Amém.